Olá, meus queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. É uma alegria estar mais uma vez aqui com vocês e o meu desejo e também a minha oração é para que a paz do Senhor esteja sobre todos e também que o Espírito Santo esteja habitando e trabalhando em nossas mentes e corações durante esses momentos que vamos estar juntos. Amém? E, meus queridos, enquanto os fãs de futebol do mundo inteiro estão com seus olhos voltados lá para o Catar e também muitos deles estão ali reunidos para a Copa do Mundo FIFA 2022, a Organização Internacional de Ajuda a Cristãos Perseguidos, que se chama Portas Abertas, ela tem investigado o motivo pelo qual todas as igrejas cristãs oficialmente registradas no Catar estão escondidas em um único complexo de edifícios naquele país. E, de acordo com a porta-voz dessa organização lá no Oriente Médio, os visitantes são incentivados a visitar museus, locais históricos e shopping centers do Catar, mas não podem visitar uma igreja. A vibrante comunidade cristã do país está completamente banida da vista do público. Bom, embora antes da pandemia existiam sim várias igrejas espalhadas pelo Catar em alguns dos seus distritos, em 2020, com a disseminação da doença, o governo então notificou que os cristãos eles só teriam permissão para se congregarem em um único lugar. E agora que o problema do Covid diminuiu e que o país está então aberto novamente, ainda não há sinais de que as igrejas realmente vão ter permissão para reabrir. E, amigos, de acordo com um comunicado de imprensa da organização Portas Abertas, infelizmente todas as igrejas cristãs oficialmente registradas no Catar agora estão localizadas em um único complexo lá na capital de Doha, o complexo Mezaimer. E, meus queridos, para piorar a situação, esse complexo ele só está disponível para os cristãos de outros países que trabalham ali no Catar, porque as leis do país elas não permitem que os catarianos locais entrem nas igrejas cristãs, porque os poucos convertidos naturais daquele país não têm permissão oficial para praticar a fé cristã, pelo fato de que a conversão para uma religião não muçulmana não é apenas considerada como apostasia, mas pela lei Sharia, ela pode ser oficialmente punida com a morte. Mas, embora a pena de morte aos apóstatas não tenha sido implementada por muitos anos ali no Catar, os catarianos convertidos ao cristianismo, eles são expostos a uma extrema pressão das suas famílias e também da sociedade, a ponto de poderem perder direitos sociais, perder a propriedade e também a guarda dos filhos. E, meus queridos, mesmo permitindo que no complexo Mezaimer os cristãos imigrantes se reúnam, existem algumas classes de trabalhadores imigrantes que têm uma dificuldade muito grande de exercer a fé cristã ali no Catar. E um exemplo são as trabalhadoras domésticas que moram no seu próprio trabalho, principalmente as mulheres cristãs das Filipinas. E, de acordo com um comunicado de imprensa da Aliança Evangélica Alemã, elas muitas vezes são incapazes de viver a sua fé adequadamente naquele lugar. Bom, a Igreja Adventista no Catar também está localizada ali no complexo Mezaimer, lá em Doha, e graças a Deus, ela foi capaz de reabrir em março de 2022 e hoje ela é visitada principalmente pelos cristãos dos países asiáticos. Veja, meus amigos, hoje, em uma lista de 50 países, o Catar está em 18º lugar no índice de perseguição mundial aos cristãos. E, de acordo com a organização Portas Abertas, hoje são mais de 360 milhões de cristãos em todo o mundo que enfrentam um alto grau de perseguição por causa da sua fé. Meus irmãos, felizmente, embora já vivamos uma certa perseguição aqui no nosso país, ainda temos liberdade religiosa e podemos congregar quase livremente. E eu digo quase livremente porque eu sei que muitos são perseguidos dentro da própria igreja pelo fato de desejarem viver a sã doutrina. Mas, irmãos, até quando nós vamos ter essa liberdade? Até quando nós vamos poder congregar com os nossos irmãos e testemunhar das verdades presentes que o Senhor nos deixou?
Bom, se realmente nós acreditamos que a vinda de Jesus está às portas, então nós realmente temos pouco tempo de liberdade religiosa, mas o problema maior não é o quanto de tempo ainda nos resta para exercermos livremente a nossa religião, mas o que nós faremos quando nossa liberdade for removida e quando o mundo inteiro se alinhar para perseguir não os cristãos, mas para perseguir somente os cristãos remanescentes que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus? E diz o Espírito de Profecia: não vai longe o tempo em que a prova sobrevirá a toda a alma. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que, passo a passo, cederem às exigências do mundo e se sujeitarem a costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnios, insultos, ameaças de prisão e morte. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homens. Amigos, se hoje não estamos conseguindo abandonar o McDonald's por causa de Cristo, amanhã não vamos ter a coragem de ser presos por causa de Cristo. Se hoje não estamos conseguindo guardar corretamente o dia do Senhor, amanhã não estaremos dispostos a morrer por causa da guarda do quarto mandamento. Portanto, hoje, enquanto estamos em tempo de paz, devemos nos preparar para o tempo de perseguição e de privação que está bem diante de nós. Amém? Bom, nós vamos ficando por aqui. E o meu apelo é para que não desperdicemos o tempo que se chama hoje com coisas triviais, mas que nos apliquemos no estudo da palavra, na oração e também na comunhão com Deus e no trabalho missionário. E antes de nos despedirmos, meus amigos, eu peço humildemente que vocês deixem aí o seu like e também façam um pequeno comentário ou um grande comentário para ajudar na divulgação tanto dessa como de outras mensagens aqui do canal, ok? Então, um grande abraço a todos e até a próxima.